Boa noite a todos os presentes. Obrigada por aceitarem o convite do professor mestre Ciro José Toaldo para essa confraternização neste lançamento e autógrafo de sua obra literária denominada Não Perca Sua Essência. Neste momento, faremos a composição da mesa de honra desta solenidade. Convidamos o mentor deste evento, o professor mestre Ciro José Toaldo. Convidamos a senhora Romilda D'Ambrós Toaldo, mãe do professor Ciro. Convidamos a senhora Simone Zapalaio, secretária de Educação de Capinzal. Convidamos a senhora Noêmia Bonamigo Pisamilho, advogada e mestra em Educação. Convidamos a senhora Jussara Bertola, presidente da PROC, Associação dos Professores de Ouro e Capinzal. Convidamos a senhora Lias Xavier, professora alfabetizadora do professor Ciro. E convidamos também o senhor Enio Azevedo, do jornal O Tempo de Capinzal. Neste momento, convido aos presentes para ficar em pé e, em ato de civismo, entoaremos o hino nacional e hino de Capinzal.
Registramos a presença da senhora Gênesis Escarton, representante do Lions Clube de Capezal. Senhor Fábio Beber, representante do CDL de Capezal. Aldo Azevedo, representante do Jornal O Tempo. Remo Toscan, representante do Centro Espírita Casa do Caminho de Ouro. Moacir Tonini,
representante da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Alex Son, representante da Rádio Capinzal, e Vânia Schweizer, diretora de Cultura de Capinzal. Agora vamos conhecer um pouco mais do professor Ciro. Ciro José Toaldo nasceu em Capinzal em 29 de novembro de 1962, na rua Carmelo Zócoli. É filho de Breno José Toaldo Memória e Romilda D'Ambrosio Toaldo, aqui presente. Tem 3 irmãs, Lúcia, Anitta e Luciana. Estudou desde o jardim da infância até o final do antigo primeiro grau do colégio Mater Dolorum, ainda na direção das irmãs Servas de Maria Reparadora. E em 1979 foi para o Seminário dos Padres Capuchinos em Irati, Paraná, onde concluiu o 2º grau. Em 1962, em Siqueira Campos, Paraná, iniciou os estudos de filosofia e fez um trabalho social com os engraxates, menores de rua daquela cidade. Em 1983, em Curitiba, deu continuidade aos estudos de filosofia e em 1984, em Ponta Grossa, começou a estudar teologia. Em 1985, auxiliou na administração do Seminário Santa Maria, em Irati, Paraná, onde começou a lecionar História e Geografia. Em 1986, o professor retorna para Capinzal, desistindo da carreira eclesiástica, e recebe um convite para lecionar no Colégio Estadual Mater Dolorum, feito pela então diretora Noêmia Bonamigo Pisamilho. Assim, inicia sua trajetória no magistério estadual catarinense. Em 1987, começa a graduação em História na FUC, atual UNOESC. Em 1990, conclui a graduação em História e foi aprovado no concurso na Rede Municipal de Ensino em Naviraí, Mato Grosso do Sul, onde passou a residir. Em 1993, foi aprovado no concurso da Rede Estadual do Mato Grosso do Sul e também inicia a sua carreira no ensino superior e na rede particular de ensino. Em 2003, conclui o mestrado em História na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Dourados. Em 2010, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, concluiu sua especialização em Gestão Escolar. Em Naviraí, exerceu diversas funções: coordenador pedagógico, diretor por 15 anos da Escola Municipal Vereador Odércio Nunes de Matos, sempre por voto direto. Foi consultor e divulgador do MEC da TV Escola. Foi secretário de Educação e do Planejamento do município de Naviraí, vice-presidente de bairro e outras funções na sociedade naviraiense. Tem 2 filhos, Paulo Henrique e Ana Cláudia, e é também coautor do livro Cinquentenário de Naviraí em Poesias, Versos, Contos e Crônicas, publicado em 2013. O professor orgulha-se de que, na sua gestão como secretário municipal da Educação, proporcionou a publicação de vários livros de autores naviraienses, inclusive um feito por alunos da Rede Municipal de Ensino. Todos os livros foram impressos com recursos próprios da Educação Municipal. E hoje ele lança o seu livro, Não Perca Sua Essência, livro totalmente feito com os recursos financeiros do próprio professor Ciro Toaldo, publicado pela Fábrica do Livro de Curitiba, Paraná. E agora vamos convidar para fazer uso da palavra a professora mestra Noêmia Bonamigo Pisamilho. Boa noite a todos. Que alegria a gente poder estar aqui e ouvir a história de vida do nosso professor Ciro.
Eu cumprimento a dona Romilda, a mãe do Ciro, cumprimento a professora Elias, que foi a professora alfabetizadora, cumprimento a nossa secretária de Educação, a Simone, a Jussara, presidente da APROC, cumprimento aos colegas do Ciro que aqui estão, são colegas, muitos de vivência vizinhos, outros que estudaram com o Ciro, no ensino fundamental, e outros que estudaram com o Ciro no ensino superior. Eu trago aqui, Ciro, também o abraço do meu irmão, o Wilson, que estudou contigo, de que transmitisse então nessa noite um abraço e desejando felicidades, né, por essa sua caminhada. A gente, como professor, a gente se orgulha de ter pessoas que não param no tempo. E o Ciro, desde criança, a gente conhecia a trajetória dele dentro do Mater Doloro, e a gente sempre incentivava para que ele prosseguisse estudos. Então, eu como professor, e tive o privilégio de ver a sua obra, eu acompanhava, na verdade, os seus escritos tanto no jornal O Tempo, quanto no jornal da Rádio Capinzal, né? Eu vinha acompanhando, mas justamente lendo a sua obra, eu decidi, como professora, escrever alguma coisa, tá? Então eu vou ler minha decoração. Hoje é um dia muito especial para mim e profundamente emocionante. Celebrar o lançamento do livro Não Perca Sua Essência já seria por si só um momento significativo, mas ele ganha um sentido ainda mais profundo pela história que me liga ao autor, ao professor educador Ciro José Aldo. De profissão, mexendo no microfone. Colega de profissão, foi aluno do Mater Doloro. Tive a alegria de acompanhar a sua formação básica, de incentivar a prosseguir seus estudos e de vê-la seguir para o ensino superior, onde escolheu a história como área de formação. A vida nos proporcionou um encontro ainda mais especial e ele retornou como professor do colégio em que atuava como diretora. Ter sido colega de caminhada deste autor, o Ciro, torna este momento ainda mais significativo para mim. Conheci de perto não apenas o profissional dedicado, mas alguém movido por inquietações, reflexões e, sobretudo, pelo desejo genuíno de compartilhar conhecimento. Poucas experiências são tão significantes quanto ver um aluno crescer e construir a sua trajetória. Os anos foram passando, constituiu sua família, passou a residir distante de sua terra natal, mas há um legado que permaneceu intacto, a sua sensibilidade, a inquietação e essa capacidade de transformar sentimentos em palavras. Creia, escrever um livro não é um ato simples, é um exercício de coragem, é expor pensamentos, organizar experiências e oferecer ao mundo um pedaço de si. É um ato de entrega e deixar que o outro entre em espaços íntimos da alma. E é exatamente isso que o professor Ciro fez e faz celebrar aqui hoje. Os textos aqui escritos revelam exatamente isso. Não apenas técnica, mas verdade. Cada um carrega um pouco de sua história, do seu olhar sobre o mundo e de sua forma única de sentir. Como educadora, sempre acreditei
que ensinar é plantar sementes. E hoje, ver esta obra nascer é como testemunhar um jardim florescendo. Ciro, parabéns por essa conquista tão significativa, que este seja apenas o primeiro de muitas obras, e que sua voz continue tocando, inspirando e transformando tantas outras vidas. E, acima de tudo, que você nunca perca a sua essência, porque é justamente ela que faz de você quem você é. Muito obrigada. A palavra está com a secretária de Educação de Capinzal, Simone Zapalaro. Muito boa noite a todos. Cumprimentar então aqui o Ciro e, em seu nome, cumprimentar esse time de educadores que a gente tem na mesa. Que orgulho poder fazer parte desse momento, né? Cumprimentar todos os amigos, familiares que estão aqui. Para nós, município de Capinzal, enquanto secretária municipal de educação que hoje estou, é um orgulho ter aqui o lançamento de um livro, de alguém que não está mais aqui, mas que escolhe voltar, né, onde a sua essência, né, esteve e foi formada. E agora, ouvindo a biografia do Ciro, me remeteu à minha escola em que eu fiz o meu ensino fundamental, Escola Municipal Vereador Breno Toaldo. Olha a coincidência. E aí, essa escola era uma escola que, não sei se vocês, né, talvez aqui os mais consigam lembrar, era lá no interior. Eu brinco sempre que eu sou do centro do interior de Capinzal, tá? Porque essa escola, ela ficava próxima, hoje tem ainda ela, eu levo os meus filhos lá visitar, e só o prédio tem. Entre o Vidal Ramos, o Alto Alegre, o Lindenberg e a Vila União. Por isso que eu falo que é no centro do interior de Capinzal. E o nome dessa escola é Escola Vereador Breno Toaldo. E olha só a coincidência, né? De eu poder estar aqui hoje, de onde eu saí. Então eu trago a minha essência, né? E a essência não é permanecer sempre igual. A essência é que a gente possa crescer, Ciro, e trazer conosco os valores que nós aprendemos, né? Então, muito me orgulha, e eu gostaria de deixar aqui, então, o meu carinho, o meu abraço, né, ao Ciro, a todos esses educadores que estão aqui, a sua mãe, que orgulho poder acompanhar essa trajetória, a família de educadores que, né, conheço aí a Luciana, nossa profissional na rede, e dizer então do nosso orgulho, da nossa satisfação enquanto Secretaria Municipal de Educação, de estar com esse livro em mãos e poder, com certeza, Ciro, levar os textos que estão aqui para os nossos estudantes, porque isso é manter a essência. Então, muito boa noite a todos, aproveitem esse momento, Ciro, curta muito. Eu vou pedir licença para vocês, que em breve vou precisar me ausentar, porque preciso buscar a minha filha, né? Esse é um momento que também precisamos cuidar dos nossos filhos. E desejar sucesso aí, conte sempre conosco, né? E a gente fica muito feliz. Muito obrigada a todos. Passamos a palavra à professora Jussara Bertola, presidente da PROC. Baixa um pouquinho. Aqui a altura não dá mais para ler. Boa noite a todos. Em nome do meu colega Ciro, eu cumprimento a todos que estão presentes. Eu estava comentando hoje, né, que orgulho, entre tantas mil pessoas em Capinzal, nós estarmos aqui. Então, já é um ponto de referência. Então, atualmente estou enquanto presidente da PROC, onde o Ciro foi um companheiro fundamental, né,
na fundação, na organização da PROC, e eu, enquanto início da carreira de educação, que já fazem quase 40 anos, o Ciro foi uma grande inspiração, que quando nós tínhamos as lutas, né, foi uma inspiração muito grande. E quando nós falamos assim, livros em essência, o próprio nome já diz assim, nós evoluímos, mas que nós nunca percamos a nossa essência. Né? Quando se fala assim, né, não perca a sua essência. É uma coisa assim tão forte, né, tão humana, que a gente evolui, mas eu olho o Neivo, meu professor lá, não perdeu a essência, né? A minha cunhada Janes, que é uma referência, sempre, nunca perdeu seus princípios, o bem casado também. Então eu sempre digo assim, a nossa essência, e só somos felizes a partir do momento que nós nos gostamos, e as pessoas que estão ao nosso redor façam nós felizes, né? Nos façam felizes. Então é um orgulho aqui também estar sentado nessa mesa, que esse povo maravilhoso, cada um tem uma história, cada pessoa que eu olho aqui tem uma história. Eu sempre digo assim, se os nossos olhos falassem, eles diriam coisas que a gente muitas vezes não tem coragem de falar. Né? Que cada olhar que a gente vê, a gente tem uma história. Então, parabéns, Ciro, muito orgulhosa de estar nesse momento aqui, né? Como também tenho muito orgulho da minha profissão enquanto professora. Um abraço a todos e vamos ser felizes, né? Com a palavra, a professora que alfabetizou o professor Ciro, Alias Xavier. Será que eu alcanço aqui? Mas foi com satisfação, assim, eu me sinto com a palavra orgulhosa de dizer que eu fui lembrada num momento tão lindo, que é o momento onde que você trabalha para que as crianças aprendam o significado das palavras, que aprendam o símbolo que precisa aprender e que possam se comunicar não só através da voz, mas sim também da escrita. E eu fiquei muito emocionada, falei para minha família, disse, meu Deus, que coisa linda ele ter lembrado de que ele aprendeu comigo as palavras para escrever esse lindo livro que ele trouxe aqui para nós. Então, isso emociona, isso faz a gente lembrar que a gente foi alguém na educação, na formação das crianças, e eu vou dizer para os senhores, alfabetizar não é tão fácil quanto a gente pensa, mas é uma coisa assim que você vence, e quando você chega no final do ano e você viu que as crianças leram, estão lendo, estão interpretando, estão fazendo as historinhas deles, estão escrevendo, você se sente feliz porque você sabe que ele vai se comunicar. E a maior prova nós temos aqui. Isso me emociona muito, porque vejam, ele veio nos trazer esse livro para nós, mostrando a comunicação para nós capinzalenses. Isso é maravilhoso. Parabéns, Ciro. Isso para mim vai ficar para o resto da minha vida, entende? E também agradeço muito assim, esse espaço que eu tive aqui em Capinzal, desde que eu iniciei minha história de vida aqui também, e me sinto feliz de ter sido uma professora alfabetizadora. E me tornei capinzalense. Obrigada. Ouviremos nesse instante, com muita alegria e satisfação, o anfitrião deste evento,
professor mestre Ciro José Toaldo. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês, que de certa forma fazem esse evento, para mim, muito emocionante, porque aqui nós temos pessoas que fizeram parte da minha vida. Quero agradecer, seguindo aqui a ordem, a Jussara, né, da presidenta PROC, que também nós temos uma história, como ela falou, uma história muito rica, um momento difícil da educação, mas que superamos, e hoje a gente, quando olha para trás, vê que valeu a pena aquelas lutas, né, Jussara, imensas, intensas. Na época, no meu caso ainda eu era ACT, né, admitida em caráter temporário, mas assumimos a causa como fosse um efetivo, né. A Noêmia também, uma pessoa que, porque um dia ela me chamou na sala dela e ela falou: Ciro, o que você está pensando? Você não vai estudar? Você vai querer ficar aí ACT a vida toda? Então são os anjos que aparecem na nossa vida e que dão aquele empurrão saudável. E aí, Noêmia, fui estudar, e assim que eu acabei meu estudo, abre os concursos aí no Brasil, e eu rumei fora. Então, obrigado, Noêmia. A Simone, que acabou me deixando emocionado agora, porque teve uma vez que o meu pai falou assim: Ciro, vou te mostrar um negócio. E aí nós fomos. Ele tinha, na época, eu não me lembro se era, acho que era o Corcel branco, que ele tinha um Corcel 2. E nós fomos nessa escola que ela mencionou, que recebeu o nome dele, a Escola Isolada Vereador Breno José Toaldo. E o orgulho dele foi muito grande, né? Porque meu pai não tinha muito estudo, ele tinha, como a maioria das pessoas antigas, era pouco estudo. Então, são muito forte, viu, Simone? E que bom você ver pessoas que estudaram em escolas isoladas e hoje estão aí. Quer dizer, vale a pena realmente a gente se esforçar e se dedicar. Vou deixar minha mãe por último, professora Elias. Professora Elias, eu nunca vou me esquecer, na ocasião, ela era minha alfabetizadora. E não sei, mas se foi um negócio lá do sarampo, o que foi? Sei que a professora foi lá em casa e ela me presenteou com um livro chamado O Peixinho Valente. E a partir daquele livro lá, também me ajudou a ler, né? E ela era professora alfabetizadora. Então, eu agradeço imensamente, porque a professora Elias, ela me fez ver esse mundo que muita gente ainda, infelizmente, não conhece, que é o mundo do ler e do escrever. Muito obrigado, professora. E a minha mãe, a batalhadora, uma pessoa que sempre acreditou na gente, né? Criou seus 4 filhos, com muita dificuldade, me conta as histórias, né, lá da rua Carmelo Zócoli. Então a minha mãe também, eu quero agradecer muito, por ela sempre ser aquele baluarte, defensora, acreditando na gente, pegando na orelha quando precisava, levando para o colégio na base, às vezes, da varinha, mas hoje nós estamos aqui, né, eu escrevendo esse livro. Então, mãe, muito obrigado por tudo, e que Deus possa retribuir em dobro por tudo que a mãe tem feito, o amor e o carinho, sempre pensando na gente. E de certa forma, pessoal, eu quero dizer para vocês
que na existência, como o nosso livro ainda fala, né, não perca a sua essência, na existência a gente não tem como medir a intensidade daquilo que a gente vive. Por exemplo, eu não posso medir a intensidade desse momento, mas eu sei dizer para vocês que é um momento que está me trazendo felicidade, prazer, alegria, portanto, é um momento da excelência da vida. E as pessoas estão esquecendo isso, esquecendo que a essência da vida, minha gente, não está em grandes acontecimentos, mas em pequenos acontecimentos. Não esqueçamos disso. Viver é intensificar cada um desses momentos. E é por isso que eu tive a vontade de escrever esse livro, né? Lançar esse livro, Não Perca a Sua Essência. E desde o primeiro momento, eu pensei comigo, eu quero lançar esse livro na minha terra. Eu não lancei ainda lá em Namirei. O pessoal está toda na expectativa. Eu falei, não, primeiro vai ser no meu Capinzal, porque é a terra onde eu consigo até hoje expressar o que eu penso, o que eu digo, né? Então, por isso que nessa terra abençoada eu estou lançando esse livro. E por que escolhi, né, lançar aqui primeiro? Porque a gente tem uma história de vida. E essa história de vida, ela começa lá nos porões da casa da Rua Carmelo Zócoli, 816, aonde aqui tem a Sandra, né? E que a gente fazia, não sei se o Chique também chegou aí lá, a gente fazia, acho que o Laé, cadê o Lércio? Laércio também chegou aí naqueles, nós fazíamos eventos, lá no porão da casa da minha mãe, uns eventos lá, do qual a gente convidava jurados. E você sabe quem que era um dos jurados lá? Maria Helena. Maria Helena ia, lembra Maria Helena? Né? Então, pessoal, parece que o destino, ele vai traçando a nossa vida. Coisa simples, de repente lá, o Arthur, do seu auxílio, me convida para nós pegar aquela piazada, lembra? E levar na rua 15 de novembro, como é que era, num desfile de 7 de setembro, nós tocando lata, não sei se alguém lembra, e nós fomos lá. Então eu tenho um orgulho muito grande de fazer essas lembranças, porque ela fez parte da nossa vida. Ali o Geraldo acompanhou, o Renato não está aqui, já falei do Laércio, de pessoas que vivenciaram, né? Vivenciaram essa nossa existência. Não sei se o Luiz Borim lembra de alguma coisa disso aí também, lá no bairro do frigorífico, né? Então são histórias que o tempo, ele não apaga, eu sonho com isso. Eu tenho, ainda hoje estava falando para a mãe, olha, eu sonhei essa noite com a nossa casa, lá da Rua Carmelo Zócoli. Então, de certa forma, meus amigos, esse livro, ele vamos dizer assim, a Noêmia sintetizou bem, ele é a essência da minha própria vida, que eu quero compartilhar com vocês. Lembre, não do professor Ciro, mas lembre de você mesmo, né? Principalmente porque aqui hoje a gente tem membros, né, da Sociedade Espírita aqui de Capinzal e também do Ouro, membros de outras religiões, aonde a gente vai aprendendo com a vida espiritual também, que nós podemos fazer a diferença nessa vida. Então, nunca esquecendo da parte material, mas também da parte espiritual. E aí, quem nos acompanha pelo jornal, às vezes tem umas partes lá de política, mas
às vezes até penso em parar de escrever, mas focado principalmente na parte reflexiva, sempre procuro dar uma, vamos dizer assim, ora eu falo do assunto político, mas ora também eu falo do assunto reflexivo. E sou muito grato também ao pessoal da Rádio Capinzal, aonde a gente começou, hoje ainda quando estava numa entrevista na rádio, eu lembro do Ademir Belotto, que ele começou o jornal A Semana e ele me convidou para escrever. 20 anos quase ou mais, escrevendo toda semana para o jornal, daí o jornal entra em extinção, e aí aparece os meus amigos aqui, que é o Aldo e o Enio, do jornal O Tempo, prontamente falou, não, você vai escrever no nosso jornal. E uma parceria que deu certo, eu agradeço muito, inclusive, esse evento aqui, uma das primeiras pessoas que a gente conversou foi com o Aldo, e o Aldo, ele se prontificou. Eu tenho que agradecer muito aqui ao presidente da Câmara, o Kelvis, ele não está aqui, mas nos deu uma força muito grande, inclusive a parte do cerimonial, né, Patrícia, né, que esteve aqui nos auxiliando com o som, o Kelvis foi que nos ajudou aí. Então, pessoal, que maravilha, né? Para mim, parece que eu estou vivendo um momento assim, no auge, parece que estou nas nuvens, porque estou aqui no meio de pessoas que eu conheço, que têm um histórico muito grande. Desde o primeiro momento também eu falei com a Vânia me ajudou, né, a achar esse local. Tenho que agradecer aí o Cabeção, né, que nos auxiliou, o Chimildo também que nos auxiliou, enfim, tantas pessoas que nos auxiliaram. Então, não perca a sua essência, é uma frase que me acompanha a vida toda praticamente. Eu penso que nós podemos usar muitos cargos, e principalmente quando eu estava no cargo de secretário de Educação, quando eu fui num time lá em Salvador, e eu vi uma primeira palestra, aonde a pessoa falou assim, eu estava no auge, começando, fazia uns 15 dias que eu estava como secretário, e a pessoa falou assim, secretários, não esqueçam de uma coisa, vocês não são secretários. E bem falado aqui pela Simone, estou como secretário. Por quê? Porque são cargos, né, passageiros, assim como a Noemi, que foi tanto tempo a vice-prefeita, né? Ou seja, a gente ocupa aquele cargo, e aquele cargo lá tem que sempre estar a serviço. Então isso, assim, de certa forma, trouxe na minha cabeça que eu não poderia nunca perder a minha essência, ou seja, acima de qualquer coisa, ser aquele Ciro da Carmelo Zócoli, lá do Porão, aquele Ciro que auxiliava. Inclusive, veja só, quando eu fui no seminário, uma das ações, até eu fiz questão de colocar no meu rol aí da biografia, fui trabalhar com engraxados menores de rua lá em Siqueira Campos, e foi fantástico. E o dia que eu saí de lá, foi uma coisa assim que, olha, se eu começar a falar muito, eu vou aos prantos aqui, porque você trabalhar com menores de rua, pessoas que na hora que você vai dizer tchau para eles, e eles entregam para você um sabonetezinho, olha, na época eu era Frei, né? Olha, Frei Ciro, isso aqui é para você. Então você vê que a pessoa está dando aquele pouquinho, aliás, aquele pouquinho dela, mas que é o tudo dela. Então, a gente precisa valorizar, ver as pessoas de uma outra forma aí. Então, falando um pouquinho do livro, pessoal, são 25 artigos, né, ou capítulos, e que eles estão assim, eu procurei colocar aqueles que mais me chamou a minha atenção. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma coleção de mais de 400 escritas, né? E aí selecionei esses 25 capítulos e registrei o livro como um livro de
autoajuda e o enfrentamento dos problemas da existência. O livro está registrado, ele está catalogado, ele tem um número, tá? Então, fiz ele com os recursos que dão meu, né? Então, a gente não fica vinculado, como eu já estive aí no lado do setor público, então eu procurei desvincular tudo para que tivesse a liberdade de fazer essa comercialização aí. E eu quero destacar, pessoal, o capítulo 4, tá? O nome do capítulo é Recordações que Renovam a Alma. E nesse capítulo, foi o final do ano agora, quando eu vim para Capinzal, e eu sempre gosto de vir e dar uma passeada, né? O Luciano gosta de caminhar, e a gente vai, né, Luciano, vamos rememorando os lugares, e pessoal, está tudo aqui na cabeça da gente, tudo na cabeça da gente. Então, a gente precisa fazer esse bom exercício do nosso passado. Ah, mas eu nasci e viver, sempre estive aqui. Espera aí, desliga um pouco e volta um pouquinho no teu passado, para que a gente possa rememorar as nossas histórias. Às vezes são histórias tristes, são histórias que, né? Ah, mas por que eu vou... Mas faz o seguinte, apague aquelas tristezas e veja que você conseguiu vencer todas as batalhas e está aí hoje. Então, de certa forma, esse capítulo 4, eu busco falar da minha infância, porque eu lembro, né? Volta e meia eu peço para a mãe fica contando para mim como que era, como foi outro dia que eu queria saber quem que foi a minha parteira, que eu nasci e tal. Então, mas a gente precisa ter essas curiosidades aí. E é por isso que estou lançando esse livro aqui em Capinzal. Então, pessoal, eu agradeço imensamente a vocês, quem for adquirir, já vi que vários adquiriram. E façam a leitura, depois se quiserem comentar comigo, né, através de e-mail, através de WhatsApp, deem o seu, né, a gente fala o feedback para a gente, né, desses artigos aí que vocês conheceram, né, e agradeço imensamente a todos vocês que aqui estão, agradecer também, como foi dito aqui no hall, né, o pessoal da Sociedade Espírita Amor e Caridade Capinzal, o pessoal da Casa do Caminho do Ouro, o pessoal da Igreja Católica, o pessoal da Igreja Luterana, enfim, várias entidades que aqui estão e que de certa forma ajudam muito nós, né? Porque sem Deus a gente não é ninguém. E gratidão então a todos que ajudaram, ao Aldo mais uma vez, né? Que sempre, na verdade o Aldo se entusiasmou tanto que não, vamos fazer e tal, e eu me empolguei, e hoje nós estamos aí, né? Muito obrigado, Aldo. Quero deixar mais uma vez registrado o vereador Kelvin, que pessoa, eu não conheço ainda ele, mas que pessoa fantástica, genial, sempre pronto. Conversei com ele no WhatsApp e também no Instagram, né, que me ajudou muito. Quero agradecer também o Luciano, né, a Luciana, que também não mediram esforços, estão aí me auxiliando, me ajudando. Agradecer também por tudo que eles fazem pela minha mãe, que hoje mora com eles, né, pessoas que abraçaram a dona Romilda, e que está muito feliz, muito contente, e é isso que importa para nós aqui. E também agradecer imensamente ao pessoal da Rádio Capinzal, que hoje, assim, desde manhã, entrevista na hora do almoço, agora vieram, então a gente se sente em casa. O Aldo também fez uma live hoje, enfim, a gente se sente realmente em casa. A Patrícia que fez aí o cerimonial, está fazendo, o Lucas que mexeu com o som aqui, enfim, pessoal, esse é um evento, de certa forma,
na simplicidade, mas que é cheio de, vamos dizer assim, de sentimento, porque a vida precisa disso, precisa de sentimento, precisa de vigor, por mais dificuldades que a gente tenha, por mais doença que a gente tenha. E eu tenho um capítulo, quero que vocês leiam com atenção, que é um capítulo que fala assim: o mal pode ser remédio? É para vocês pensarem um pouquinho, né? E de fato, eu espero que no final do capítulo vocês entendam que sem o sofrimento, sem o mal que existe, ninguém vai vencer na vida. Então o mal, ele é remédio, porque é ele que faz com que a gente cresça. Talvez alguém não entenda direito isso. Ah, então eu tenho que me lançar no mal? Não. Muito pelo contrário, a gente nem precisa, porque está ali a nossa cabeça, né? Eu sempre digo para os meus alunos, nós temos um lado que é bom, um lado que é mal, e se a gente não cuidar, os obsessores, né, eles tomam conta da gente. Então que a gente pense um pouquinho nisso. O livro já está à disposição, já vi que vários já adquiriram, certo? O valor a gente fez assim bem, de certa forma, até que simbólico. Não procurei, nesse momento não procurei ter lucros, né? Eu pensei, quero vender os meus livros para que em outras oportunidades a gente possa estar divulgando ainda mais o meu trabalho. Já tenho quase que o segundo livro pronto, inclusive eu pedi até para alguns, não sei se daqui, sugestões de título, né? Só que esse segundo, eu vou, além da parte da essência, eu vou colocar um pouco da parte da espiritualidade, né? A parte da espiritualidade, que é aquela ligada, né, com a outra dimensão. E aí entra todo o cerimonial da parte de Jesus, enfim, que para mim é importante, né? Sem o lado espiritual a gente não consegue ter essa essência aí. Então é muito importante aí. Então, obrigado, pessoal, Deus abençoe a todos, gratidão imensa, né? Ver esse público seleto de pessoas que fizeram e fazem parte da minha existência, uns aí que a gente conheceu há pouco tempo, né? E que estão aí sempre nas redes sociais, nativas, coloca alguma coisa, a pessoa já vai lá e ela já interage com a gente, isso é muito bom, né? E os amigos de outrora, né? Nominar todos, eu até poderia nominar todos aí, mas não vou ficar olhando aqui para a plateia, para mim não deixar alguém fora, daí depois fica ruim. Mas todos vocês têm o convite foi feito assim de forma muito singela e assim de uma profundidade muito grande, porque na verdade eu sou uma pessoa que tenho sensibilidade e de certa forma eu gosto de guardar as pequenas coisas, né? Aqueles que me ajudou de uma forma, não é nem dar um carro, dar uma casa, não é isso que eu estou falando, não, mas são aquelas ajudas que a gente precisou na hora certa, né? Desde uma alfabetização, desde um empurrão lá para a faculdade, e aonde a gente vai vendo que tudo dá certo, né? Tudo vale a pena, né? A vida é grande, mas basta que a gente tenha esse entendimento de querer crescer, né? E Capinzal, por mais alguma situação que aconteça por aí, mas ele tem esse calor que só aqueles que saem um pouco dessa dimensão, né, do que a gente vive, e vai numa outra dimensão, que você começa a ver quantas pessoas que tem aqui. No meu caso, é só gratidão, é só elogio. Hoje ainda saindo na rua aí, quantas pessoas que leem o artigo da gente, né? Alguns, na verdade, assim, como tem a opinião, né? Alguns são favoráveis, outros não, mas o importante é que vem lá e bate nas costas e fala,
você tá escrevendo. Eu falei, eu escrevo o que eu penso, né? Por isso que é artigo de opinião. Mas nesse livro aí, são artigos reflexivos que vão ajudar vocês. Tenho certeza que os 25 capítulos serão, assim, de grande valia para todos vocês. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos, e olha, não há preço que pague por cada um de vocês estar aqui nessa noite aí. Obrigado, pessoal. Nós já iremos iniciar a sessão de autógrafos, porém, antes, nós queremos aqui mais uma vez agradecer imensamente aos senhores Josenei Bareta e Chimildo pela cedência deste salão, o senhor Aldo Azevedo, que contribuiu para a realização deste evento, o vereador Kelvis Borges, que também muito contribuiu para a realização deste evento, a senhora Jussara Bertola, pela ajuda, a professora Noêmia, pela ajuda, a irmã do professor Ciro, Luciana Tualdo Bareta, e ao seu cunhado, o cunhado do professor, o Luciano Bareta, pelo auxílio. Ainda agradecer também à secretária de Educação, Simone, que teve que se ausentar, e à diretora de Cultura, Vânia Schweizer. Neste momento, nós iremos passar para o ato da sessão de autógrafos, e o livro do professor será vendido a R$ 22,00. E aceitamos as formas de pagamento em dinheiro, Pix, ou cartão de débito ou crédito. Pedimos que, assim que desejarem, adquiram um livro com o Luciano e a Luciana, e o professor estará à mesa ao lado para deixar o seu autógrafo. E após a sessão, então, de autógrafos, haverá um coquetel. Nós queremos, nessa noite, agradecer a todos, e que todos tenham uma excelente noite. Obrigada.